Salve, salve galera! Eu sou o professor Marx. Bem-vindos ao mundo da química. Nesse módulo a gente começa o estudo dos gases, falando aqui da teoria cinética, tá? Do comportamento dos gases. Antes de mais nada, o que é um gás? Muitas vezes a gente vê a definição de que gás é dos estados físicos da matéria, certo? Mas isso não está certo. Estados físicos da matéria, que na verdade corretamente a gente deve falar fases de agregação da matéria, são sólido, líquido e gasoso, certo? A fase gasosa, uma das fases de agregação da matéria, entre aspas, um dos estados físicos da matéria, a gente teria tanto vapor quanto gás. Ambos estariam na fase gasosa. Então, um gás não é um dos estados da matéria, que a gente deve falar, vou lembrar mais uma vez, fases de agregação da matéria, não é estado físico, tá? Fase de agregação da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então, a fase gasosa pode ser vapor ou gás. Por exemplo, a água. Se ela tiver até 374 graus, 15, ela é um vapor. Se ela tiver acima dessa temperatura, aí ela é um gás. Então, olha só, a água pode ser tanto gás quanto vapor. Então, gás, de novo, não é uma das fases de agregação da matéria. Fase de agregação é fase gasosa, certinho? Mas então, o que é um gás? Um gás é uma espécie que se encontra na fase gasosa acima da sua temperatura crítica. O que é essa temperatura crítica? É a temperatura acima da qual eu não consigo mais fazer aquela espécie voltar a ser líquida só por compressão, só por aumento de pressão. Talvez você já tenha visto algum vídeo na internet, algum exercício que fala de um cara que pega uma seringa e tira um pouquinho assim do vapor da água em ebulição. Tampa a pontinha e comprime o êmbolo. A água que estava ali na fase gasosa como vapor volta a ser líquida, só por compressão, sem mexer na temperatura. A gente diz que isso é um vapor, ok? Um gás, eu só consigo fazer um gás voltar para a fase líquida aumentando a pressão e baixando a temperatura junto, certinho? Mais detalhes sobre isso a gente vai ter na aula sobre diagrama de fases, que está no MDQ+, desse módulo, tá bom? Para substâncias mais comuns no dia a dia, nos casos que você vai mais encontrar, você pode até assumir o seguinte: se nas condições ambientes já estiver na fase gasosa, você chama aquilo de gás. Exemplo, CO2. A gente chama de gás carbônico, nas condições ambientes já está na fase gasosa. Hélio, gás hélio, nas condições ambientes já está na fase gasosa. Agora a água, por exemplo, que é líquida nas condições ambientes. Quando eu faço ele passar para a fase gasosa, eu chamaria isso de vapor d'água, certo? A não ser que esteja lá acima da temperatura crítica, tá? Mas isso são detalhes. Para o geralzão você pode entender assim. Nas condições ambientes já está na fase gasosa? Gás. Nas condições ambientes não está na fase gasosa? Quando eu fizer passar para a fase gasosa vai ser vapor daquele negócio. Vapor d'água, vapor de sódio, vapor de mercúrio. Legalzinho? Beleza. Um gás apresenta três variáveis que são a pressão, o volume e a temperatura, que tem uma relação muito grande entre elas, porque essas três variáveis definem a condição, definem o estado de um gás, tá certo? Então existe uma relação entre pressão, volume e temperatura que define as condições em que o gás se encontra, ok? Vamos definir cada uma delas. O que seria a pressão? Pressão é o resultado do choque das partículas contra as paredes do recipiente. Quanto mais choques eu tenho, maior pressão eu tenho. E isso depende também da quantidade de moléculas, certo? Quanto mais molécula tiver dentro do sistema, mais choques, portanto, maior vai ser a pressão, tá bom? As unidades mais comuns que a gente trabalha na química para pressão são a atmosfera e milímetros de mercúrio, e a relação entre eles é o seguinte: 1 atmosfera vale 760 milímetros de mercúrio. Se precisar converter, você faz uma regrinha de 3. Beleza? Então tá aí a primeira variável de estado, pressão. A segunda é o volume. O que é o volume? Volume é o espaço ocupado por um gás. Na verdade, o volume de um gás é a capacidade do recipiente em que ele se encontra. Porque a gente sabe que um gás ocupa
todo o volume do recipiente. Então, qual é o volume do gás? É o volume do recipiente em que ele tiver, certo? Desde que esse recipiente tenha paredes rígidas, né? Se for uma bexiga, por exemplo, eu posso ir alterando o volume conforme eu vou colocando mais gás lá dentro, tá? Mas aí a parede é móvel, ok? Muito bem. Unidades mais comuns: litro, ml e metro cúbico. Relação: 1 litro são 1000 ml e 1 metro cúbico são 1000 litros. Importante a gente saber essas relações para que a gente possa fazer as regrinhas de 3, tá certo? Existe também umas sequenciazinhas que são colocadas, né? Por exemplo, de litro para ml, você multiplica por 1000. Então, de ml para litro, você divide por 1000. Mas se você guardar assim, você vai por regrinha de 3, tá bom? Aí você não precisa ficar decorando se multiplica ou se divide. Faz a regrinha de 3. 1 litro, 1000 ml. 10 litros, x ml. Beleza? Tranquilo? Então, terceira variável de estado, a temperatura. Muitas vezes a gente pensa, a temperatura é a medida do calor. Não. A temperatura é uma medida do estado de agitação das partículas, tá? Calor é outra coisa. Calor é uma energia em trânsito, certo? Calor não é dado em grau Celsius, em Kelvin. Calor é dado em joule ou caloria, tá certo? Então, ó, temperatura é medida do estado de agitação das partículas que eu tenho ali dentro daquele recipiente, ok? Quanto mais agitadas, maior é a temperatura do sistema, tá bom? Para química a gente trabalha muito com graus Celsius e Kelvin, sendo que Kelvin é a chamada escala absoluta de temperatura, tá? Sempre que a gente for trabalhar com gás, é na escala Kelvin que a gente trabalha. E os exercícios muitas vezes te dão a temperatura em graus Celsius. Então a gente vai ter que converter. 0 graus Celsius são 273 Kelvin. E a gente pode usar essa equaçãozinha para fazer a transformação. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273, ok? Muito comum o exercício trabalhar com 27 graus Celsius. Então, substitui lá na temperatura de graus Celsius. 27 mais 273, 300 Kelvin. Belezinha? Tranquilo até aqui? Essas são as variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Essas 3 variáveis determinam a condição, o estado em que um gás se encontra, ok? Olha só, tudo que a gente vai propor de equações para gases é para aquele gás que a gente considera o chamado gás ideal. Só que aí, no fim das contas, a gente acaba trabalhando com o gás real. Vamos entender um pouquinho sobre isso aí. Vamos embora então, olha só. Gás ideal é aquele que obedece a todas as equações e a toda essa idealização do comportamento que a gente utiliza aí para explicar um gás, certo? Então, gás ideal respeita as regrinhas que foram criadas, equações e o modelo que descreve o comportamento de um gás. Características: o tamanho das partículas, o volume das partículas é desprezível frente ao volume que ele ocupa, certo? Então, as moléculas de um gás, elas são muito pequenininhas frente ao volume que elas ocupam. Então, o volume pode ser desprezado. A gente pode entender todas as moléculas como tendo o mesmo volume, certo? Quando eu comparar uma molécula com outra, o volume que ela ocupa é praticamente o mesmo, certo? E esse volume é desprezível frente ao volume que ele ocupa. Segunda característica: sempre que houver choque entre as partículas ou contra as paredes do recipiente, esses choques serão perfeitamente elásticos, certo? Ou seja, não há perda de energia nos choques, tá? Nem no choque entre uma partícula e outra e nem no choque contra a parede do recipiente, ok? E a terceira característica é que não há interação entre as partículas do gás, ok? Quando uma molécula passa perto da outra, não existe interação intermolecular entre elas, ok? Isso é o que a gente descreve para um gás ideal. Beleza? Tranquilo? Tanto o gás ideal quanto o gás real têm um comportamento descrito que mostra o seguinte, que um gás dentro de um recipiente, ele descreve uma trajetória retilínea e desordenada, tá? Então, o movimento é caótico lá dentro, só que a trajetória é sempre retilínea. Só há uma troca de direção quando a partícula se choca com outra ou quando ela se choca contra a parede do recipiente. Senão ela vai sempre em linha reta, ok? Belezinha? Olha só, aqui a gente tem um videozinho que mostra o comportamento de um gás dentro de um recipiente, né? Então, você vê lá que a maior parte das partículas
estão ali com uma mesma velocidade. Uma ou outra está bem mais lenta que as demais. Você consegue perceber aqui nesse videozinho, tá? Olha só, o choque entre as partículas é perfeitamente elástico, não há perda de energia, certo? E só a troca de direção quando elas se chocam entre si ou contra as paredes, senão o movimento é retilíneo. Você está vendo tudo isso aqui. Quando a gente aumenta a temperatura, veja só, há um aumento de velocidade das moléculas, das partículas. Tem partícula que está muito rápida e tem partícula que está muito lenta, está vendo? Então, há uma discrepância muito grande entre as velocidades das partículas dentro desse recipiente, sendo as partículas todas iguais, é o mesmo gás que está ali dentro, certo? O aumento da temperatura, então, faz com que haja um aumento da velocidade dessas moléculas. Lembrando mais uma vez que há uma discrepância muito grande. Moléculas estão muito rápidas e outras estão muito lentas. Belezinha? Tranquilidade até aí? Legal, olha só. A gente sabe que existe uma relação entre energia cinética e temperatura. A energia cinética é igual a uma constante vezes a temperatura, ou seja, a energia cinética é proporcional à temperatura. Lembrando que essa temperatura tem que estar na escala absoluta. Qual é essa escala? Muito bem, escala Kelvin, certinho? Então, a energia cinética é igual a uma constante vezes a temperatura em Kelvin. E a gente percebe então o seguinte pela equação. Um aumento de temperatura leva a um aumento da energia cinética. Tranquilão? Belezinha? Olha só esse comportamento que a gente descreveu aqui, ó, graficamente. Vamos pegar a temperatura mais baixa, os 300 Kelvin aqui, que tem uma certa velocidade, ali uns 450 metros por segundo mais ou menos para as partículas, e um alto número de moléculas, um alto número relativo de moléculas que apresentam essa velocidade máxima. A gente está pegando o pico do gráfico, a máxima velocidade que as partículas têm ali. Veja que esse gráfico é bem estreitinho, ou seja, a maior parte das partículas tem essa velocidade aí próxima dos 450 metros por segundo. Vamos pegar a mais alta das temperaturas aqui, que é o 1200 Kelvin. Pegando o pico dela, veja que com o aumento da temperatura houve aumento da velocidade. Porém, baixou o número de moléculas relativas com essa velocidade máxima. Beleza? Então veja que no 1200 é muito amplo o gráfico, ou seja, você tem partículas com velocidade muito pequena, partículas com velocidade muito grande, uma discrepância muito grande. E a gente viu isso no videozinho, né? Olha só, vamos voltar para o vídeo aqui, ó. Você consegue perceber aqui, ó, que na temperatura mais baixa, realmente a maior parte das partículas estão com as mesmas velocidades. Tem uma ou outra ali que está um pouquinho mais lenta, mas não há uma discrepância muito grande de velocidade. Já que, no caso, quando a gente começa a aumentar a temperatura, veja só, o aumento da temperatura faz com que haja um aumento da velocidade das partículas. Porém, algumas estão muito rápidas e outras estão muito lentas. Beleza? Isso aí está sendo descrito nesse gráfico aqui, ó. Então você vê lá que no 1200 Kelvin, na temperatura elevada, a gente tem um menor número de moléculas com a velocidade média. Você tem moléculas muito rápidas, moléculas muito lentas, coisa que não acontece quando a temperatura é mais baixa. A grande maioria das moléculas estão com a mesma velocidade média ali dentro. Bom, eu te falei de gás ideal e gás real, né? Até agora a gente só está falando do ideal. Então vamos lá ver essa diferença entre gás ideal e real. Olha só. O gás ideal, a mais improvável das características que foi colocada para você, é aquela de que não há interação entre as partículas. Não existe interação entre as partículas do gás quando elas passam perto uma da outra. Não tem como não ter isso. Quando uma partícula passa perto da outra, há uma interação intermolecular aqui, né? Lembra disso? Ligações de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido, certinho? Então é inevitável que haja interação quando as partículas estão próximas. Mas como é que eu posso fazer então com que esse gás ideal se aproxime do gás real? De que forma eu poderia fazer isso? A gente precisa diminuir as interações entre as moléculas. Tá, e se a gente precisa diminuir a interação entre as moléculas, vamos pensar. É legal que eu tenha bastante molécula ou poucas moléculas dentro do recipiente para que o gás real se aproxime do ideal?
Pensa você numa festa onde tem pouquíssimas pessoas e numa festa que está lotado. Onde você tem mais proximidade? Onde está lotado, certo? Exatamente. Então a interação entre as partículas vai ser maior se eu tiver muitas moléculas. Beleza? E o que a gente está querendo é diminuir as interações. Então a gente tem que considerar sistemas que tenham poucas moléculas. Se tiver pouca molécula lá dentro, vai ter alta ou baixa pressão, lembrando que a pressão é resultado do choque das partículas contra a parede do recipiente. Boa resposta! Vai ter baixa pressão. Então um gás real se aproxima do ideal quando ele tem baixa pressão, ou seja, poucas moléculas dentro do recipiente, moléculas muito distantes umas das outras, menor interação. Legal? Agora outra coisa, mesmo tendo poucas moléculas, vai chegar um momento que elas vão passar perto umas das outras. Como é que eu posso fazer com que essa interação seja reduzida quando essas moléculas passarem perto de si? Quando elas passam devagarzinho uma perto da outra ou quando elas passam rápido uma perto da outra? Muito bem, quando elas passam rapidinho, a interação vai ser menor. E como é que eu faço a molécula correr mesmo? Aumentando a temperatura. Muito bem, então a altas temperaturas eu vou conseguir diminuir a interação que existe entre as partículas, fazendo assim com que esse gás real, aquele que a gente trabalha no dia a dia, se aproxime do comportamento do gás ideal. Baixa pressão, poucas moléculas, moléculas distantes umas das outras, e alta temperatura. Quando passar perto, passa muito rápido. Belezinha? Tranquilidade? Vamos lá para o nosso videoexercício aplicar os conceitos dessa aula. E agora, a resolução. De volta com você, vamos resolver o videoexercício? Esse aqui. Ele fala de um gás aí com uma velocidade média de 5 vezes 10 a quarta centímetros por segundo, que passa para 10 vezes 10 a quarta centímetros por segundo. Ele fala que a gente pode afirmar o seguinte: o gás estava 5 vezes 10 a quarta centímetros por segundo, passou para 10 vezes 10 a quarta, ou seja, dobrou a velocidade média. Ele diz que o volume dobrou, o volume caiu pela metade, com certeza a pressão aumentou, a temperatura dobrou, a temperatura quadruplicou. Vamos ver, olha só. A gente sabe que a energia cinética é proporcional à temperatura. Energia cinética é igual a kT. E você sabe lá da física que a energia cinética é meio de mv ao quadrado. Então a gente pode propor o seguinte: se energia cinética é K vezes T e energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado por 2, a gente pode propor que K vezes T é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, nós vamos aplicar na situação inicial, 5 vezes 10 a quarta centímetros por segundo, e na velocidade final, na situação final. Então, bora lá. Tá aí as velocidades que ele falou pra gente. O que mais? A gente tem uma temperatura inicial e quer saber uma temperatura final. Eu não sei o que aconteceu com a temperatura, certinho? Muito bem. Tá aqui a relação de temperatura com massa, velocidade e a constante. Vamos trabalhar isso aí para situações iniciais e finais. Que massa que é essa daí? É a massa da partícula. Então a gente tem uma massa inicial e tem uma massa final. Só que essa massa final é a mesma da inicial, que nós estamos trabalhando com a mesma partícula, ok? Com base em tudo isso aí, agora a gente pode trabalhar as duas situações, inicial e final, em cima dessa equação. Bora para a tela cheia para a gente fazer isso aí. Então vamos continuar em tela cheia, olha só. Em cima dessa expressão aqui, ó, vamos trabalhar a situação inicial e final. Para a situação inicial a gente teria a constante vezes a temperatura inicial é igual a massa inicial vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Para a situação final, a gente teria que a constante vezes a temperatura final é igual a massa final vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Ok? Bom, a constante aqui e a constante aqui é a mesma. Então, a gente pode isolar a constante
no caso da situação inicial e no caso da situação final, e igualar essas constantes. Tá legal? Vou apagar aqui para liberar espaço para a gente, então. E nós temos que a constante aqui na situação inicial é igual à final, então a gente pode igualar essas expressões aqui, ó. Vou continuar aqui em cima, então a gente tem que a massa inicial vezes a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a temperatura inicial, é igual a massa final vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2 vezes a temperatura final, ok? A massa inicial e a massa final é a mesma, então a gente pode cortar. Esse 2 a gente também pode cortar. A temperatura é o que a gente está querendo saber, né? Qual a temperatura final. E sobre a velocidade, ó, você consegue perceber o seguinte. Ela era 5 vezes 10 a quarta e agora é 10 vezes 10 a quarta. Então dobrou. Ou seja, essa velocidade final aqui, ó, é 2 vezes a velocidade inicial. Então a gente pode trabalhar mais fácil aqui, ó. Então a gente teria que a velocidade inicial ao quadrado dividido pela temperatura inicial é igual à velocidade final, que é 2 vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre a temperatura final. Legal? Vamos continuar na outra lousa aqui, ó. E a gente já tem o seguinte. Ok? Que a gente já deduziu ali na lousa anterior. Então agora a gente pode trabalhar isso aqui, ó. Então a gente teria que a velocidade inicial ao quadrado dividido pela temperatura inicial é igual 2 ao quadrado aqui, 4. VI ao quadrado vai dar VI ao quadrado, certo? Velocidade inicial ao quadrado dividido pela temperatura final. Bom, vamos multiplicar em cruz aqui, ó. Vou continuar aqui em cima. A gente vai ter que a temperatura final vezes a velocidade inicial ao quadrado é igual à temperatura inicial vezes 4 velocidade inicial ao quadrado. Essa velocidade inicial ao quadrado a gente pode cortar, então nós teríamos que a temperatura final é 4 vezes a temperatura inicial, ou seja, a temperatura quadruplicou. Legal? Tranquilo? Então você viu pela resolução que a temperatura quadruplicou, ou seja, nós temos a resposta E para esse videoexercício. E assim, chegamos ao final desse exercício. Espero que você tenha gostado da aula, que tenha entendido essa primeira aula desse módulo, que possa então assim compartilhar com os amigos o nosso projeto. Para você um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe nossas vidas sempre.